Masters. Hoje o nosso entrevistado é Antônio Marcos Moreira. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Então tá jóia. Antônio Marcos Moreira é coordenador no NIC-BR, que é o órgão ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil. Antônio Marcos, vamos falar um pouquinho aí do IPv4. Nós sabemos que o IPv4 já se esgotou. Eu queria saber aí que você falasse para o pessoal também, por quanto tempo nós teremos uma reserva aí do IPv4 ainda aqui no Brasil? Bom, é importante entender que o IPv4 se esgotou no pool central, né? A distribuição de IPs ela é feita de uma forma hierárquica na internet. A gente tinha um estoque centralizado, que é chamado de IANA, e a gente tem entidades regionais e locais, como o NIC-BR, que distribuem os IPs para os provedores. Então, o NIC-BR e essas outras entidades têm estoques próprios, pequenos estoques. O estoque aqui do Brasil e da América Latina, a gente supõe que ele vai durar cerca de 1 a 2 anos, o estoque que a gente tem atualmente. Entendi. Então, o que você pode falar então dessa nova versão do IP aí, o IPv6? Bom, a principal questão que o IPv6 vem para resolver na internet é justamente essa escassez de endereços, né? Sim. E por conseguinte, a principal diferença é a quantidade de endereços disponível no IPv6. No IPv4, a gente tem apenas 32 bits por endereçamento. A gente tem 4 bilhões de endereços possíveis no endereçamento IPv4. Sim. No IPv6, a gente passa a ter 128 bits, ou 2 elevado a 128 possibilidades. Isso dá 340 undecilhões de endereços. É um número absurdamente grande. É muita coisa. Se a gente pegar esses endereços e dividir pela área da Terra, o número de endereços em cada metro quadrado da superfície da Terra é maior do que o número de estrelas estimado em todo o universo. Entendi. Então, a gente não vai ter mais escassez de IPs. Os IPs deixam de ser um recurso crítico para ser um recurso abundante. Entendi. E o IPv6 tem algumas outras vantagens. Por exemplo, a gente não tem mais o NAT, não precisa mais usar compartilhamento de endereços, justamente por ter endereços em abundância. A gente tem o IPsec, que é um protocolo de segurança. Ele é mandatório no IPv6, ou seja, toda implementação do IPv6 tem isso disponível e isso vai poder ser usado também para melhorar um pouquinho a segurança da internet. Bacana. Enfim, eu acho que esses são os principais pontos. Ah, legal. Assim, hoje, praticamente aí, a maior parte da planta aí dos usuários comuns e também dos provedores, a gente está com o IPv4. Como que vai ser feita essa transição do IPv4 para o IPv6? Tá. Algumas pessoas que trabalham com isso nem gostam muito da palavra transição, né? Eu não tenho nada contra ela. Mas por quê? Porque a gente fala de transição, na verdade, no longo prazo. Sim. Né? Num prazo curto e num prazo médio, na verdade, a gente está falando simplesmente de uma implantação do IPv6 sem mexer no IPv4. Sim. A questão é que o IPv4 e o IPv6 eles são incompatíveis. Então, se eu tenho um computador que só tem o IPv4 instalado e outro computador que só tem o IPv6, eles não se conversam. Entendi. Qual que é a solução, então, para implantar o IPv6 na internet? A gente mantém os computadores que têm IPv4 já hoje com o IPv4 lá funcionando do jeito que está, a gente não mexe nisso. E a gente acrescenta o IPv6. Então o computador vai ficar numa situação que a gente chama de pilha dupla ou dual stack, ou seja, vai ter as duas possibilidades, os dois caminhos, os dois tipos de endereço. Vai poder, quando você vai acessar aquele determinado serviço tal, você vai poder acessar ele tanto via IPv4 quanto via IPv6. Então, esse é o caminho básico aí para a transição, para a implantação do IPv6 na internet. E é muito importante que, principalmente os grandes serviços, os portais, né, tudo que está exposto na web, esteja já com IPv6 justamente naquele prazo que eu citei anteriormente, de 1 a 2 anos. Entendi. Que vai ser quando a gente não vai ter IPv4 mais disponível. Né? Depois disso, vão começar a aparecer por aí provedores de internet que não vão ter outra solução a não ser dar para os seus usuários apenas IPv6, porque simplesmente o número de usuários vai crescendo, né? A gente tem inclusão digital, a gente tem, hoje, menos do que 30% da população mundial tem acesso à internet. Sim. Então, o crescimento da internet potencial ainda é extremamente grande. Para esses usuários novos que vão entrar daqui a 2 anos aí na internet, eles só vão ter IPv6. Entendi. Bacana.
Antônio, aqui no eMasters a gente sempre fala sobre a capacitação das pessoas. Eu queria que você falasse aí um pouquinho dos cursos gratuitos e o material de estudo que estão disponíveis aí no site do IPv6BR. Isso é bastante importante, porque a gente vê que a capacitação, a falta de capacitação em IPv6 tem sido um dos grandes empecilhos aí para se fazer essa implantação na internet, né? Então a gente desenvolveu aqui no NICBR alguns materiais para ajudar nisso. Então a gente tem um curso em formato e-learning, é um curso em Flash, é um curso self-service, você vai lá e faz, não tem um tutor, né? Ele fica no endereço www.ipv6.br/curso. Você pode fazer ele online, você pode baixar o arquivo e depois usar ele offline, você pode redistribuir isso, ele está no formato Creative Commons, pode usar dentro da sua empresa, dentro da sua universidade, sem nenhum problema. Tá? Fora isso, a gente tem alguns cursos presenciais que a gente tem feito para os provedores de internet. A gente tem feito alguns cursos gratuitos também para os provedores de internet. São cursos intensivos de uma semana, 8 horas por dia, com laboratórios, com aulas teóricas. E a gente desenvolveu material teórico e prático para esse curso. Desenvolveu uma apostila. Essa apostila também está disponível no site www.ipv6.br. E também está disponível num formato editável que professores universitários que podem utilizar e fazer modificações e reutilizar à vontade. Então tem bastante material disponível, além dos próprios artigos e notícias no site www.ipv6.br. Bacana. Você quer deixar algum recado então para o pessoal que assiste o programa aí no site Masters? Bom, eu acho que tem duas coisas que vale a pena falar, né? Uma é reforçar que os sites de internet, quem tem um site de internet, seja uma pessoa física, seja uma empresa, né? Quem tem um e-commerce, quem tem alguma presença na web, tem que se preocupar com a questão do IPv6 e tem que se preocupar com a questão do IPv6 de forma urgente. O IPv6 tem que ser implantado nesses serviços, nesses sites, nesse prazo de 1 a 2 anos. Senão, esses sites vão correr o risco de não atender bem a seus usuários, de algum usuário não conseguir acessá-lo de forma adequada. Então esse é um ponto aí principal. O outro ponto que eu queria falar é que hoje a gente ouve falar bastante aí da internet das coisas, né? A ideia da internet das coisas é o seguinte: além da gente falar de novos usuários para a internet, então a gente fala que a internet está mudando, ela está entrando numa nova fase, onde ela não vai conectar só mais máquinas e pessoas como é hoje, mas ela vai conectar coisas. Que coisas? A gente vai ter internet em vários objetos e dispositivos que hoje não tem, por exemplo, eletrodomésticos, por exemplo, edifícios inteligentes a partir de iluminação, de ar-condicionado, de segurança, por exemplo, automóveis, por exemplo, roupas. Você pode imaginar roupas que monitorem a condição física, condição de saúde de uma pessoa e atualizem o prontuário médico, ou avisem o médico em caso de problemas. Você pode imaginar uma geladeira que tem acesso à internet e como os alimentos vão ter etiquetas de RFID, ela consegue saber o que está faltando e fazer as compras para você. Você consegue imaginar uma série de situações aí nesse mundo da internet das coisas. O IPv6 é uma condição necessária para que isso aconteça, né? O IPv6 ele vai fornecer endereços em quantidade suficiente para que isso aconteça. Então, às vezes quando a gente se depara com um número muito grande de endereços IPv6, a gente acha que é um desperdício, que é um exagero, mas a gente tem que ter em mente que a internet está mudando, que a internet está entrando nessa nova fase aí nos próximos anos. Bacana, Antônio Marcos. Antônio Marcos, foi um prazer você ter participado do nosso programa e espero contar com você aí depois que o IPv6 já estiver praticamente nativo aí para todo mundo, para as outras entrevistas. Então, Antônio, muito obrigado por participar. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Até mais. Até. É isso aí, pessoal do Masters, ficamos por aqui. Até mais.